quadro Momento Empreendedor com o contador e consultor Valdir Paiva. Oferecimento Astecom, contabilidade, consultoria e treinamentos. Valdir Paiva, consultor, contador, empresário da Astecom. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95 para mais um quadro, Momento do Empreendedor. Bom dia, Valdir. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Panorama. Hoje vamos falar sobre o tema: o que fazer para combater a inadimplência. Aí, com certeza, é um assunto que interessa a muita gente. É verdade, Marcos. A inadimplência, ou popularmente conhecido como fiado, ainda perturba muito, ainda é um fator muito grave hoje em dia nas empresas. E aí a gente vai falar aqui, não só pontuando, vamos analisar o lado da empresa e vamos analisar o lado do consumidor também. Por que acontece a inadimplência, quais são os fatores que levam a uma pessoa ficar inadimplente e também o que a empresa pode estar fazendo para amenizar, combater ou até mesmo acabar com essa inadimplência. Primeiro, Marcos, é importante colocar que a inadimplência, existe alguns fatores que levam a acontecer esse fato, Primeiro que, claro, a maioria das empresas, principalmente comerciais, elas vendem a prazo. Isso é uma coisa que é necessária, para um empreendimento você vender a prazo. Logicamente que existem hoje facilidades, e também ferramentas e controles, formas de pagamento que contribuem para que não haja inadimplência, como é o caso do cartão de crédito, como é o caso do boleto, Então, hoje existe o Pix, que é uma modalidade muito utilizada, mas o Pix ali é para uma venda à vista. Mas por que ainda nos dias de hoje acontece inadimplência? Acontece de um consumidor comprar e aí chegar o dia daquele pagamento e não honrar com aquele compromisso. Justamente porque, apesar de ter essas ferramentas que controlam o nosso histórico, e aí isso acontece mais, Marcos, no interior, nas cidades de menor porte, nas cidades pequenas, ainda existe muito o histórico, do conhecimento, aquele cliente que é antigo, aquele cliente que sempre comprou na empresa, aquela chamada facilidade maior do que numa capital, por exemplo, numa cidade de maior porte, que existe normas mais rígidas, para estar abrindo crédito, para estar vendendo a prazo. Então esse é o primeiro motivo que gera uma inadimplência, que acontece mais, a inadimplência no interior do que na cidade de grande porte. E aí é claro que existem situações, tem um termo que a gente não pode deixar de colocar aqui, que não é interessante que haja numa venda que é 2 pesos e 2 medidas. Eu vou fazer para Marcos porque conheço, mas não vou fazer para Valdir porque não conheço ele. Mas isso é natural, da relação do consumidor com a empresa, com o empresário. Então acontece bastante ainda mesmo tendo um cartão de crédito, mesmo tendo um Pix, mesmo tendo um boleto, que são ferramentas mais seguras para o lojista, você ainda encontrar vendas, principalmente no interior, a prazo sem ter esse tipo de controle. Então isso aí, as pesquisas inclusive mostram que a inadimplência é gerada mais do ponto de vista da empresa do que do próprio consumidor. Por quê? Porque a empresa muitas vezes facilita e abre, essa venda a prazo sem ter um controle, sem ter um conhecimento prévio, sem ter ali um cadastro, A gente vai citar aqui algumas ferramentas que podem ser utilizadas e termina que há uma contribuição, da própria empresa para que essa inadimplência surja, Olhando pelo lado do consumidor, por que uma pessoa fica inadimplente, Uma pessoa deixa de honrar o seu compromisso financeiro, deixa de pagar uma conta, vamos ser mais diretos aqui.
os fatores também são vários. Mas a gente classifica, Marcos, o principal como a má administração financeira, né? A gente já falou em outro programa aqui nesse tema, né, de finanças pessoais. Então, na maioria dos casos, não há um controle financeiro daquela pessoa que ficou inadimplente. Claro, às vezes é fácil a gente falar aqui, né, mas o poder de compra ou de consumo vai muito ligado diretamente a quanto você ganha, claro, né? E a gente sabe que tem pessoas que vivem com muito pouco, né? A renda é pequena, mas nós já explicamos isso aqui em outro programa. Precisa haver uma adequação a quanto você tem disponível, né, para gastar. Qual é a sua renda, quanto você tem. E esse é o principal motivo que leva a uma inadimplência, olhando assim pelo lado do consumidor. Então termina que você gasta, né, você compromete ali a sua renda e chegou o dia de honrar com aquele compromisso, seja ele numa loja, no estabelecimento comercial, seja num banco, né? Existe inadimplência também com relação a empréstimo, né, financeiro. Também é muito comum no interior, né, nas cidades pequenas, você tomar dinheiro emprestado a um terceiro, né? Então, o principal motivo é esse descontrole financeiro. Claro, existem os chamados imprevistos também, né? Então, a pessoa pode deixar de pagar uma conta, ficar inadimplente porque houve um imprevisto, questões de saúde, né, questões que de última hora ocorreram que necessitou de você deixar de pagar um compromisso, uma conta, deixar de pagar aquela parcela, né, para você cobrir, né, aquele imprevisto que surgiu de última hora, né? Mas o planejamento, a organização financeira, ela vai corrigir, ela vai prevenir, né? A correção, a gente vai falar aqui os fatores. Quando já está inadimplente, quando a loja ou a empresa está com um cliente já em atraso, o que é que deve ser feito, né? A gente está falando aqui, nesse primeiro momento, de questões que podem amenizar, questões que podem combater ou questões que podem prevenir. É uma prevenção. Mas, uma vez já inadimplente, né, tanto o consumidor como a empresa, o que é que deve ser feito? Então, a gente também vai dar aqui algumas dicas caso já esteja ocorrendo a inadimplência. Mas, fechando aqui essa parte inicial, Marcos, realmente as dicas são de se organizar financeiramente o máximo possível, né, olhando do ponto de vista do consumidor, analisando aí sempre o que você tem disponível, né, para gastar, qual a sua renda, quais são as principais despesas, né, daquela pessoa, daquela família, daquela casa, quais são as despesas mais necessárias, né, o que a gente chama de mais urgente, que aí entra alimentação, moradia, saúde, mas, claro, fazendo um orçamento. Ponto de vista da empresa, utilizar com mais frequência e cada vez mais a questão de cadastros, né? A questão de venda com forma de pagamento que possam realmente ter uma segurança maior, como é o caso do cartão de crédito, o Pix, ou até mesmo o boleto, mas ter um controle, né? Um monitoramento. O que é que pode ser feito, avançando aqui, Marcos, para a questão de lidar com a situação de inadimplência? Do ponto de vista da empresa, e a gente observa muito que a maioria das pessoas tem essa questão da chamada cobrança como sendo uma das coisas piores, né? Que as pessoas não gostam menos quando tem um negócio. O empreendedor, ele detesta cobrar. O inverso também serve, né? Quem é que gosta de ser cobrado, né? Então, a questão da cobrança, historicamente, ele é uma coisa muito ruim, né? Para os dois lados. Tanto para quem está sendo cobrado, como também para quem está fazendo aquela cobrança. Mas existem formas e maneiras de, uma vez havendo a inadimplência, esse processo ser menos ruim, né? Menos dolorido para ambas as partes.
E aí, do ponto de vista da empresa, a gente recomenda sempre ter um acompanhamento, né? O que acontece muitas vezes? O cliente chegou o dia de pagar aquela parcela, a empresa não observou, não controlou, quando foi olhar e tomar uma providência já estava, sei lá, com um mês vencido, com 15 dias. Então, existe na cartilha, né, de você acompanhar, né, fazer a cobrança, que não deixe passar muito tempo, né? Claro que você não vai cobrar assim, a gente até recebe, né, principalmente via celular, né, lembretes. É muito comum às vezes ter um lembrete, sua parcela vence tal dia, né? Isso acontece muito com online, né? Mas não é muito comum para uma loja, por exemplo, ele está dizendo, olha, sua parcela vence amanhã, né? Ou vence antes, porque isso gera um constrangimento e gera pode gerar até um atrito, né, com o cliente. Estou recebendo uma cobrança antes do dia. Mas o que a gente observa é que muitas vezes aquele comerciante, aquela empresa demora para agir, né? E aí quanto mais tempo passa, é natural, né, que aquela pessoa que está inadimplente vai aparecendo outros compromissos, né? Então o pessoal lá não está muito preocupado, enfim. Então, acontece muito é uma regra, né? Se eu fosse colocar aqui na matemática, é uma regra diretamente proporcional. Quanto mais tempo levar para você entrar em contato, conversar, isso não quer dizer que a comunicação é muito importante, né? Nesse momento também, é outra dica. Você não vai chegar de qualquer maneira, né? Tem os locais de falar, né? Resguardar, o Código de Defesa do Consumidor resguarda muito essa parte, né? Não ir no ambiente de trabalho, enfim. A forma com que vai se portar e se comunicar é importante. Mas isso é uma regra diretamente proporcional. Quanto mais tempo leva para entrar em contato, conversar, né? Negociar, abrir um diálogo, e aí vai correndo o risco de perder esse valor, né? Perder essa conta. Do ponto de vista do consumidor, a regra serve também, né? A mesma coisa. O consumidor pode procurar, né, a loja ou aquela pessoa que está devendo e abrir um diálogo. Olha, houve isso. Enfim, é a chamada satisfação, né? Vamos aqui negociar, eu estou ciente, quando aquele débito, né, aquela inadimplência está mais antiga, é muito comum haver um parcelamento, né? Muitas vezes, olha, eu devo, sei lá, R$100, vou pagar aqui 50, vou pagar 30, o valor sendo maior, né? Com agentes financeiros, tipo como bancos, por exemplo, há, às vezes, uma renegociação, é comum acontecer isso, principalmente quando a pessoa física ou até mesmo a empresa está devendo, né, no banco. Então é muito comum essa renegociação. Quem tem empresa, né, o empresário, às vezes fica inadimplente com o governo, deve um imposto, ou falando agora um pouco como contador, né, Marcos? A gente vê muito esses casos lá no nosso escritório, na Astecom. Então a empresa, por algum motivo, né, uma crise, uma pandemia, uma época ruim de vendas, ficou inadimplente, atrasou ali um imposto, atrasou ali um encargo. E aí existem parcelamentos, né, que podem ser feitos. É muito importante estar analisando as melhores formas. Isso aí é uma dica que fica em âmbito geral, né? Seja para o consumidor, seja para o lojista. O diálogo, a comunicação, a negociação, né? Analisar sempre as formas de estar resolvendo é muito importante, porque isso gera um ponto positivo. Mesmo estando devendo, né? É uma coisa que é um ponto positivo, você está procurando resolver a situação, né, de ambas as partes. Então, a inadimplência ela já foi bem maior, né, se a gente voltar no tempo aí, mas a gente conversando, pesquisando, essa semana mesmo, esses dias mesmo, eu conversando com algumas pessoas, ontem, né, pela manhã, eu passando num estabelecimento aqui na cidade de Caicó, conversando com o proprietário, e ele dizendo que escutava, né, o nosso quadro aqui no seu programa, era ouvinte assíduo, e eu disse, olha, amanhã o tema é como combater a inadimplência. Ele disse, rapaz, aqui acontece ainda, porque você sabe, tem aqueles casos, né, que a gente não pode faltar, etc. E justamente o que eu estava, Marcos, me reportando no início aqui. O nosso histórico ainda, né, permite, ainda é comum existir a venda pelo conhecimento, né, daquela pessoa, pela afinidade, pela relação que existe.
e isso muitas vezes leva, né, à inadimplência. Ok, então, dicas bacanas aqui no nosso programa, no quadro Momento do Empreendedor, que volta na próxima quinta-feira. Deixar aí telefones de contato, redes sociais? Sim, nós estamos diariamente no nosso escritório, aqui em Caicó, na Astecom, no centro da cidade, na Olegário Vale. O nosso telefone de contato, caso as pessoas queiram tirar alguma dúvida, queiram nos procurar para abrir uma empresa, enfim, trabalhamos com consultoria também, treinamentos, é o 996 59 3876, esse é o nosso WhatsApp. E aí nós temos também o nosso Instagram da Astecom e temos o nosso blog, que é o blog Valdir Paiva, com o Instagram também, Valdir Paiva, do blog, onde a gente está postando, inclusive, as entrevistas. Daqui a pouquinho já tem aí a entrevista de hoje, né, na íntegra. E nós estamos à disposição, como fazemos de costume, né, Marcos? Só para não deixar aqui o ouvinte sem resposta, só um pouco do tema, mas eu vou trazer aqui essa pergunta aqui do nosso ouvinte. Bom dia. Bom dia, Marcos. Sou aqui Damião de Equador. Aí eu pago um meio, faço meu serviço como mototáxi. E aí, eu queria que ele me desse uma explicação sobre a declaração que a pessoa faz. Porque eu faço alguma viagem assim, quando a pessoa me chama para ir no canto, eu faço uma viagem, eu não faço viagem de prefeitura nem nada. Uma viagem de bico assim, tá entendendo? Não é serviço prestado não, tá entendendo? Aí eu queria que ele me dissesse alguma dica, como é que é pra mim. Assim, sobre a declaração. Bom dia, Marcos Dantas. Sou o Damião aqui de Equador. Eu faço meu trabalho como mototáxi. Aí eu pago um meio. Aí eu queria que ele me desse atualizado. Me diga uma coisa. É assim, eu não faço serviço prestado, eu faço só viagem de bico. Quando a pessoa me chama para ir para um canto, não tem nada assim, como é que se diz? Para declarar não. Me diga uma coisa aí, como é que se diz? Para mim, sobre a declaração. E aí, deu para entender, Valdir? Deu sim. Um abraço, Damião. Ok, Damião, obrigado pela participação. Olha, Equador escutando a gente. Pois é. A audiência sua aqui é grande demais. O MEI, que é o microempreendedor individual, é uma forma de CNPJ que o governo criou há alguns anos para atender esses autônomos, e aí o caso de mototáxi, enfim. Ele tem uma declaração, falando da declaração, que vai até o final desse mês para declarar. Pode estar sendo feito online pela internet, o Sebrae faz também, os contadores fazem, mas pelo que eu vi aí do entendimento dele, é bom ele procurar realmente um profissional para estar orientando na declaração. Com relação à prestação de serviço dele, o MEI ele não é obrigado a emitir a nota fiscal, né, daquele serviço, salvo for exigido, né? Não, eu quero a nota fiscal, enfim, ou ele tem um serviço. No caso do mototáxi, não é aquela viagem que ele vai estar fazendo que vai dar. Tem um valor de faturamento do MEI, né, anual, que ele está incluído nisso aí. Mas eu diria para o nosso amigo lá, Damião, que ele não precisa se preocupar muito, né, com relação na declaração. Quem for fazer para ele já vai botar lá um valor estipulado que está dentro de um limite. Inclusive, aproveitando aí, Marcos, o nosso ouvinte parece que estava adivinhando aqui, né? O nosso próximo tema para a próxima semana, nós vamos falar dos tipos de empresa, né? Que você pode estar, o empreendedor, quando vai abrir uma empresa, e vamos falar do MEI, né? Vamos falar do Simples Nacional. Então, o nosso próximo programa, nosso próximo quadro, Momento Empreendedor, nós vamos falar das tendências do mercado. Qual o melhor tipo de empresa, quais são os tipos de empresa e quais são as profissões aí, as melhores oportunidades do mercado. Ok? Ok. Até quinta-feira, então. Quinta-feira que vem. Um abraço, Valdir. 7h05, confirmando 7h05. Valdir que volta na próxima quinta.